Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que é isso? Alienação parental é a prática do pai ou da mãe afastar o outro da vida do próprio filho, atitude que traz consequências emocionais para toda a família. Para falar sobre essa legislação específica, convidamos a Ângela Rossetti Chamorro, defensora pública de Mato Grosso do Sul. Mas antes, acompanhem comigo uma reportagem que mostra a história de um pai que sofreu alienação parental. Vamos ver? Uma prática que pode acarretar males para a família pelo resto da vida. Estamos falando da alienação parental. Antônio Maciel convive com o problema por anos e tenta reverter uma situação que coloca em risco a relação dele com os filhos. A alienação parental ela não acontece somente em casais separados, mas ela acontece durante toda uma vida, né? Às vezes pessoas são casadas durante 10, 20 anos e elas sofrem com alienação parental. Os filhos sofrem mais, na verdade, né? Porque criam aquela conduta, aquele caráter de que tudo é resolvido no grito, é resolvido através da exclusão, que acontece na alienação parental, na falta de comunicação, na falta de diálogo, né? E isso a criança leva para a escola, leva para a conduta com os colegas, com os vizinhos, não respeitando a autoridade do pai, da mãe, dos avós, enfim, da família em geral. Um casamento de 10 anos, que chegou ao fim em 2011. Antônio tenta na justiça o direito de manter o contato com os filhos, mas a esposa chegou a mudar de endereço para dificultar a aproximação. A mãe não liga para cá para falar se está bem, para falar, colocá-los para falar com a minha mãe, que é a avó deles, com a minha tia de 81 anos que tem câncer, né, e que às vezes sente saudade deles e quer falar e não consegue porque ela não permite, ela desliga os telefones, ela proíbe as crianças de ligar, no caso a minha filha. Minha filha também, por esse comportamento, não esquenta, não liga muito. E aí cria-se esse transtorno. Todos os dias, milhares de pessoas se tornam vítimas de alienação parental. E a conduta não é exclusiva de pais ou mães. Ela pode ser desencadeada também por outros parentes, como tios ou avós. Um dos genitores denigre a imagem do outro, né? Então isso pode acontecer tanto pela mãe quanto pelo pai ou de uma figura parental. A avó pode fazer a alienação parental, uma tia muito próxima pode fazer a alienação parental. Então, não especificamente é o pai ou a mãe, né? É muito comum um dos dois, por serem os parceiros, né? Os ex-parceiros. Mas ela pode ocorrer, sim, com outras figuras familiares. A psicóloga explica que, na maioria das vezes, a alienação ocorre de forma que nem alienador ou vítima percebam. A alienação parental, ela é um processo. Então, o que acontece? A mãe, muitas vezes, vou dizer a mãe porque é mais comum, a mãe, quando há a separação e geralmente a guarda fica com a mãe, a não ser que seja uma guarda compartilhada, ela é um processo. Então, primeiro a mãe impede que essa criança saia com o pai. Então, ela oferece outras oportunidades para a criança. Então, chegou o dia do pai pegar a criança, ela oferece um outro recurso, né? Vamos ao parque hoje, vamos ao circo, vamos fazer uma outra atividade mais legal, né? E inicia-se assim. Numa outra vez, ela oferece outro recurso, sai de casa, por exemplo, impede que esse pai pegue essa criança, né? E aí até que chega a alienação. Então a criança, ela passa a não ter tanto contato com outro genitor, né? E essa falta desse contato com esse genitor gera uma série de consequências na criança. Porque o tempo cronológico para a criança é diferente do nosso tempo, é diferente do tempo do adulto. Então, às vezes a criança ficar 15 dias sem ver o pai é diferente de 15 dias para nós. Então, é um tempo muito longo e que gera uma sensação de abandono na criança e, consequentemente, uma série de situações que vai impedi-la de ser um adulto seguro.
E agora, depois da reportagem, vamos falar sobre essa legislação específica, alienação parental, tirar todas as dúvidas. Quem está aqui comigo é a defensora pública Ângela Rossetti Chamorro, para conversar com a gente um pouco mais sobre essa alienação parental. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ângela, o que é alienação parental? A alienação parental, ela foi colocada ou tematizada no mundo jurídico através de um psicólogo norte-americano chamado Richard Gardner, que por volta de 1980 ele tratou desse tema, onde nos casos de separação judicial, ou nos casos de separação entre os cônjuges, aquele cônjuge que não elaborou muito bem, de forma positiva, a ruptura da sociedade conjugal, né, ele carrega aqueles sentimentos de raiva, de traição, sentimentos negativos, e ele procura espelhar e incutir na criança esses sentimentos, que vai fazer com que a criança, mais para frente, ela vá transferir para o genitor esse sentimento negativo, de repúdio. Na verdade, a alienação parental com a Lei 12.318, 2010, né, trouxe grandes avanços para nós, operadores do direito, e ela traz no seu artigo 2º a conceituação do ato de alienação parental, que ela consiste, na verdade, a interferência na formação psicológica da criança, promovida ou incutida por um dos seus genitores, pelos avós, ou quem a criança esteja sob a guarda, sob a autoridade, né, parental ou sob vigilância. E quem está em casa agora assistindo, que está sofrendo de alienação parental, onde deve procurar ajuda? Ajuda. Na verdade, é um assunto que tem que ser tratado de forma multidisciplinar, né? A pessoa, se a pessoa é carente, no caso da defensoria, ela pode nos procurar, nós podemos encaminhar para os CAPs, que lá vai ter uma equipe multidisciplinar. A defensoria, ela tem projetos, né, de criar condições, agora um pouco por falta de estrutura, mas mais para frente nós temos o projeto de criar a equipe multidisciplinar, junto às varas de família, junto às varas da infância e juventude e da violência doméstica. E isso, para a pessoa carente, que é o caso dos assistidos pela Defensoria Pública, nós vamos ter mais um aparato nesse sentido. Agora, quando é o processo em andamento, que nós orientamos, a gente requer para o juiz a realização de uma perícia. Agora, o juiz mesmo, através de uma série de indícios que a própria lei nos traz, ele mesmo pode determinar, tá? Esse tratamento. E geralmente o que a gente acha é na parte da ruptura da sociedade conjugal. A gente fala sociedade conjugal porque a gente veio de uma... isso não, levando em conta também depois a evolução do direito das famílias, que na verdade antigamente era direito da família, porque no núcleo, né, familiar era constituído de pai e mãe. Mas agora com a evolução, né, do direito e como nós temos que estar, os operadores de direito temos que estar à frente disso, existem vários outros tipos de família. A monoparental, que é advinda de pai e filho, ou mãe e filho, que estão separados ou que não tiveram relacionamento anterior, mas que têm um filho que se chama monoparental. Anaparental, famílias homoafetivas, né, que existe a adoção de crianças. E aí ocorre, por isso mesmo que a gente não vai falar... A gente dá o exemplo da família nuclear de pai e mãe, com a ruptura da relação conjugal, que é onde mais se intensifica esse tipo de alienação parental. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta já já.
No trânsito, cada um tem o seu papel. E para que tudo funcione bem, pedestres e motoristas devem respeitar a sinalização e o espaço de cada um. Quando isso não acontece... Eu estava subindo a avenida de moto com a minha irmã e eu fui desviar de uma pedestre que atravessou a rua com uma criança na mão, puxando. Ela saiu correndo, eu fui desviar, ela fez que foi e não foi, e eu bambeei a moto e caí. A menina atravessou a rua sem ser na faixa de pedestre. Em 2010 foram registrados 10.640 acidentes de trânsito, apenas em Campo Grande. Deste total, 702 envolveram motociclistas. No caso de Taime, o acidente deixou sequelas graves. Fraturei o joelho, a tíbia e foi uma coisa grave. Eu tô com 8 pinos na perna e uma placa de platina. Um drama que poderia ter sido evitado. Por isso, quando for pedestre, use sempre a faixa. Evite correr ou atravessar uma rua. Ande sempre na calçada e longe do meio-fio. Se a rua não tiver faixa ou semáforo, procure fazer a travessia em um local sem curvas, para enxergar melhor os carros dos dois lados. E é claro, nada de se arriscar entre os veículos. Sua vida vale muito. Lembre-se disso. Eu queria pedir consciência no trânsito, tanto quanto pedestres, motociclistas, que respeitem cada um o seu espaço, porque dessa vez foi eu, mas poderia ter sido ela, como pedestre, que não respeitou a faixa, não atravessou na hora certa. Voltamos com o programa Considerações. O tema de hoje é alienação parental. Quem está aqui comigo é a Ângela Rossetti Chamorro. Ângela, é crime? Não, alienação parental não é crime. Ela, inclusive a lei, né, que promulgou a alienação parental, ela é de cunho meramente educativo. O caráter sancionador dela, inclusive, foi vetado pela Presidência da República, estava no artigo 10, onde previa que o alienador poderia responder a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mas isso foi vetado pela Presidência da República e eu, embora eu sou uma grande fã da lei, eu acho que está correto. Por quê? O filho, além de ele ser retirado do convívio com o genitor, que ele tanto amava, ele foi programado para viver em família e ter esses sentimentos negativos contra o alienado, por do outro genitor, o alienador, ele vai se ver que por causa dele o pai vai ser apenado, vai ser preso ou sofrer algum tipo de sanção criminal por conta dele. Então isso na cabeça da criança ela vai ficar muito mais... Vai sofrer muito mais. E geralmente qual que é o perfil do alienador? O perfil do alienador a gente traça através a lei nos dá uma série de fatores, né, que o juiz ou ele declara, ele determina que faça uma perícia e lá a equipe multidisciplinar vai traçar o perfil e o porquê. Na verdade, o que a gente se pauta? Se pauta por alguns requisitos que vêm descritos no artigo 2º da lei, que seria a desqualificação a desqualificação do genitor, né, no exercício da maternidade ou da paternidade, onde um dos pais começa a incutir na criança: o seu pai não presta, ele não pagou a pensão alimentícia. E quem pratica que faz isso, o alienador, ele pode perder a guarda? Ele pode perder a guarda. Existe uma série de fatores que vem também na lei, no artigo 6º, que primeiro, quando o juiz, a primeira sanção, vamos dizer, que possa ser aplicada é a advertência. Na verdade, o juiz vai averiguar os indícios para poder frear um pouco o ato de alienação parental. Ele vai fazer uma advertência. Depois, ele pode aplicar uma multa.
Após isso, ele pode ampliar o direito de convivência do alienado com a criança. Ele vai ampliar direitos de visitas, ele vai ampliar os horários com a criança e, por fim, depois ele pode... Para que o impacto seja menor. Para que o impacto seja menor. E depois ele vai também, depois de feito tudo isso e ainda persistir, ele aplica uma multa também, tá? Uma multa. E depois ele faz, penúltimo, ela faz uma alteração da guarda, tá? Se ela é unilateral, ele passa a ser compartilhada, mesmo contra a vontade do alienador, porque é uma forma de trazer o convívio da criança para ambos os pais, é manter esse convívio. E que é o que o alienador faz, ele quer extirpar essa convivência familiar. Mas como comprovar isso? Por exemplo, a mãe que está falando mal do pai, como que o pai pode comprovar perante a justiça que está sofrendo alienação parental? A criança é entrevistada, como que é esse processo? Quando o juiz determina a perícia, né, que é onde a gente vai averiguar realmente a situação de fato é através da perícia. Lá eles vão fazer um estudo cronológico com a família do alienado, com a família do alienador, com a criança, os aspectos anteriores na relação, antes, na ruptura e após. E lá ele vai dar um laudo e um parecer por uma equipe multidisciplinar, a forma como estava sendo utilizado. Legal, Ângela. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa assistindo o programa de hoje, que está sofrendo ou que está praticando, né, alienação parental. Deixa um recadinho para a gente. Na verdade, a alienação parental é um dos grandes desafios do direito de família hoje. E o recado que eu deixo aos pais: amem seus filhos, lhes proporcione afeto, amor e compreensão. Pense neles primeiro e depois vocês vão ver que com a ruptura desse relacionamento, se vocês precisarem de ajuda, procurem psicólogos, psiquiatras ou nos procurem para a gente dar uma informação como que vocês devam agir nesse caso. Às vezes acontece meio de forma sutil essa alienação parental. E a própria pessoa precisa de ajuda, ela não faz às vezes aquilo porque ela quer. Então, vamos amar mais, vamos proporcionar mais afeto a todos os nossos filhos. Tá certo. Quero agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. E o programa Considerações fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para o endereço logo abaixo. E lembrando que notícias do Poder Legislativo você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Tchau, até a próxima.